Olá, sejam bem-vindos aos Segredos da Arqueologia, o podcast onde exploramos os mistérios e revelações do passado. Hoje vamos mergulhar na civilização micênica através da análise do Palácio de Nestor e dos tablets de argila de Pilos. Eles que são registros administrativos que datam da Idade do Bronze. Para nos ajudar nessa jornada, recebemos o pesquisador Caio, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vai nos explicar o que esses documentos podem nos contar sobre a vida econômica, social e religiosa da antiga Grécia. Eu sou Paulo e vamos juntos desvendar esses segredos. Bem, Caio, para começar, eu gostaria de entender melhor sobre o gênero textual desses documentos. Sabemos que os tablets de Pilos, eles têm um caráter administrativo, certo? Podem nos contar mais sobre como esses registros eram utilizados e qual era a sua função na sociedade micênica? Oi, Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Segredos da Arqueologia. E sobre sua pergunta, os tabletes de Pilos escritos em linear B têm um caráter eminentemente administrativo. Eles eram utilizados para registrar a movimentação de bens, como alimentos, matérias-primas e até o controle da mão de obra, incluindo trabalhadores livres ou escravizados. No contexto do Palácio de Nestor, os tabletes documentavam tributos, redistribuição de recursos e tarefas que eram designadas a determinados grupos. A função central desses registros, era manter um controle rígido sobre as operações econômicas e assegurar que os bens fossem distribuídos de acordo com a necessidade do palácio e seus arredores. A forma e estilo textual refletem a praticidade exigida pelo momento. Eram textos breves, sem floreios ou informações irrelevantes, justamente porque o espaço disponível nos tabletes de argila era limitado. Cada palavra era escolhida para maximizar a clareza e a eficiência da administração. Os tablets não tinham intenção literária ou estética. Eles cumpriam uma necessidade prática e direta. Dessa forma, eles nos fornecem um olhar muito detalhado sobre a vida cotidiana e as relações de poder na sociedade micênica. Certo, Caio. Agora que já entendemos como esses registros eram utilizados, você consegue me explicar se esses documentos eles eram padronizados, se existiam variações e como isso impacta assim a nossa compreensão da organização política e econômica da época? Olha, Paulo, a maioria dos tablets seguia uma estrutura padronizada, o que reflete a burocracia altamente organizada do palácio. Contudo, encontramos variações interessantes, principalmente na maneira como certos bens e transações são descritos. Algumas listas de produtos ou nomes podem incluir informações mais detalhadas, enquanto outras são mais sucintas. Essas variações nos ajudam a entender que certos tipos de registros, especialmente os relacionados a rituais religiosos ou sacrifícios, eram considerados mais importantes e, por isso, recebiam um tratamento diferenciado. Além disso, a existência de pequenas variações de estilo ou conteúdo pode indicar que diferentes escribas estavam envolvidos no processo desses documentos, cada um com sua própria abordagem ou função específica dentro da administração. Essas variações fornecem pistas valiosas sobre como as áreas administrativas dos palácios funcionavam, com diferentes níveis de detalhamento e cuidado, dependendo da natureza do bem ou transação registrada. Isso revela um sistema administrativo flexível, mas também centralizado, o que era crucial para a gestão de grandes quantidades de recursos e pessoas. Massa! Agora vamos falar sobre a planta do Palácio de Nestor e a relação com os tablets encontrados. De que forma essas duas fontes se complementam para nos oferecer assim uma visão mais clara da organização social e econômica desse período? Nesse caso, a planta do Palácio Nestor e os tabletes de linear B se complementam de maneira fascinante. A planta nos irá fornecer uma visão espacial de como o palácio era organizado fisicamente, com áreas dedicadas ao armazenamento, administração e rituais religiosos. Por exemplo, a análise arqueológica da planta revela a presença de grandes armazéns onde produtos como grãos e azeite de oliva eram estocados. Já por outro lado, os tabletes de pilos fornecem os detalhes do que estava acontecendo dentro dessas áreas. Eles documentam as transações econômicas que ocorriam no palácio, detalhando quais bens eram armazenados, redistribuídos ou enviados a outras localidades. É interessante notar que os registros nos tabletes correspondem às áreas físicas identificadas na planta, reforçando a ideia de que o Palácio Micênico era o centro econômico e político da região.
Essas duas fontes, os tabletes e a planta, nos dão uma imagem muito clara da economia redistributiva da época, onde o palácio funcionava como ponto central de controle de bens e recursos. Caio, você mencionou que os tablets trazem informações sobre escravidão e sacrifícios religiosos, certo? Pode nos contar mais sobre o que essas evidências revelam sobre as práticas sociais e religiosas da época? Os tabletes micênicos de Pilos, apesar de serem registros administrativos, nos fornecem ideias sobre questões sociais e religiosas da época. Eles frequentemente mencionam trabalhadores, alguns dos quais eram escravos. Esses escravos eram considerados parte da propriedade, como era visto na época, do palácio e desempenhavam papéis importantes na economia. O fato de estarem registrados junto a bens e produtos demonstra como a escravidão era institucionalizada e considerada essencial para o funcionamento da sociedade. Quanto aos sacrifícios religiosos, há evidências nos tabletes de que o palácio era um centro de atividades religiosas e que rituais envolvendo sacrifícios de animais eram uma parte regular da vida no palácio. Esses rituais serviam tanto para propiciar as divindades quanto para reforçar a autoridade do palácio. A combinação desses aspectos, a escravidão e os sacrifícios, revelam uma sociedade profundamente hierarquizada, onde a elite palaciana controlava os recursos e o trabalho, ao mesmo tempo que legitimava seu poder através da religião. Caio, me diz uma coisa, enquanto você falava, veio essa pergunta na minha cabeça. Qual foi assim o intuito da construção do Palácio de Nestor? E qual a função que desempenhava as suas repartições, especialmente em relação à administração dos recursos? Consegue me explicar, Caio? O Palácio de Nestor, como outros palácios micênicos, foi construído com o propósito de servir como centro de poder e controle da região. Sua função ia além de ser apenas a residência da elite. Ele era um coração administrativo, econômico, político e religioso. As várias repartições dentro do palácio eram projetadas para refletir essas diferentes funções. Por exemplo, o Megaron, a grande sala central com o trono. Era onde o rei recebia visitantes e organizava banquetes cerimoniais, reforçando sua autoridade. Áreas de armazenamento eram fundamentais para a redistribuição de recursos, e os tabletes nos mostram que o palácio centralizava a coleta de tributos e a redistribuição de bens. Isso nos dá uma ideia de uma economia altamente organizada, com o palácio controlando tudo, desde a produção agrícola até os rituais religiosos. Entendi. Agora sabemos que existe uma certa conexão entre o Palácio de Nestor e os tablets em linear B, né? Como essa relação, nos ajuda a entender o papel do palácio como centro de redistribuição de bens e como isso impactava na sociedade micênica. Os tabletes de linear B, encontrados no Palácio Nestor, irão nos ajudar a entender o funcionamento desse centro administrativo. Eles documentam cada aspecto da economia palaciana, desde a coleta de bens vindos de fazendas e vilas até sua redistribuição para o consumo interno e rituais. O palácio, portanto, era um mecanismo de controle, garantindo que todos os recursos fossem centralizados e redistribuídos de maneira eficiente. Essa centralização do poder e dos recursos era uma característica fundamental da civilização micênica. Ela mantinha a coesão social, assegurando que a elite palaciana pudesse controlar a produção, e ao mesmo tempo garantir que a sociedade funcionasse de maneira organizada. Dessa forma, o papel do palácio como centro de redistribuição não era apenas econômico, mas também político e social, servindo para consolidar o poder da elite. Caio, em nosso podcast aqui, no nosso bate-papo, você falou muito sobre essas questões políticas, sociais e também religioso. Para fechar nosso podcast, tem uma última pergunta para você. Estava dando uma olhadinha aqui nas nossas anotações, que em um dos tablets, uma sacerdotisa clama por proteção divina para uma propriedade. Consegue me explicar, Caio, a importância desse registro e se havia algum conflito social relacionado ao poder das divindades sobre as terras comunais, como mencionado no tablet? Eu particularmente acho esse tablet em específico muito interessante, porque ele nos dá uma visão sobre as questões religiosas e os possíveis conflitos em torno das terras comunais. Como a sacerdotisa faz essa invocação pedindo a proteção divina para uma propriedade,
sugere que havia uma preocupação real com a segurança das terras, seja por disputas internas ou ameaças externas. Além disso, a menção de que a divindade tinha apenas direitos sobre os aluguéis das terras comunais pode apontar para uma divisão entre grupos sociais sobre o controle dessas propriedades. A sacerdotisa, ao clamar pela intervenção divina, também estaria exercendo seu papel dentro da hierarquia social e religiosa, tentando garantir que os interesses do palácio fossem preservados. Esse tipo de registro nos mostra como a religião, a política e a economia estavam profundamente entrelaçadas na sociedade micênica, e como a elite utilizava o poder divino para reforçar seu controle sobre as terras e os recursos. Caio, foi um prazer ter você aqui conosco. Foi uma conversa bastante fascinante sobre o Palácio de Nestor, os tablets de Pilos. Conseguimos, de fato, mergulhar na sociedade micênica. Agradeço mais uma vez, Caio, por essa ajuda a desvendar esses mistérios da antiguidade. Sinta-se à vontade de voltar quando quiser, tá? E para os nossos ouvintes, não se esqueçam de nos seguir, os Segredos da Arqueologia. Aqui você vai conseguir descobrir e analisar o passado que moldou o nosso presente. Fique por dentro, tá? Este conteúdo foi produzido pelos alunos Caio, Jonatas e Paulo, alunos do curso de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Até a próxima!